Boa tarde a todos. Eu gostaria de cumprimentar a mesa na pessoa do Dr. Luiz Alberto e, em nome dele, cumprimentar todos os demais componentes da mesa. Esse tema da lei orgânica do fisco, ultimamente, é um tema muito debatido em todas as carreiras, seja a nível estadual, federal ou municipal. Esse tema já vem sido trabalhado na Anfip, mesmo antes de 2003, mas principalmente a partir de 2003, quando a Anfip vinha trabalhando junto com as demais carreiras do fisco estadual e municipal na elaboração de uma lei que trouxesse prerrogativas e garantias para o órgão administração tributária e para os seus componentes e principalmente os auditores fiscais. Naquele momento tratava-se de até uma semi-privatização das atividades de fiscalização. Essa era a preocupação do momento, que se travava entre as carreiras desde meados de 2003 até o advento da Lei 11.457, que culminou com a previsão de uma lei orgânica que, o objetivo da Anfip seria uma lei orgânica uma lei orgânica do fisco, uma lei orgânica da fiscalização, e na verdade veio uma lei orgânica a previsão de uma lei orgânica de auditorias federais. Passe para mim, por favor. Então, essa lei orgânica, o contexto de uma lei orgânica para a importância da sociedade e do Estado brasileiro. Estamos trabalhando uma lei orgânica que trate a administração tributária como um órgão forte, um órgão que tenha condição efetivamente de satisfazer as necessidades do Estado brasileiro. Próximo. Dentro da discussão dessa lei orgânica, nós tratamos algumas premissas básicas, e essa premissa básica dessas premissas básicas, vejamos, não estamos tratando de uma lei orgânica por uma lei orgânica apenas. No momento anterior, tratava-se de uma previsão de lei, porque a Constituição da República, no artigo 37, inciso 18, falava, na sua redação original, ela falava da precedência da administração fazendária e de seus servidores fiscais em relação aos demais setores administrativos. E com o trabalho que todas as entidades fizeram, principalmente a Anfip, enquanto não saía uma lei orgânica, porque não existia previsão em nenhum local, nem em lei, nem na própria Constituição, conseguimos o inciso 22, conforme já diz o Dr. Luiz Alberto, e lá sim veio um sinal constitucional, além da previsão do inciso 18, uma previsão de administração tributária e carreiras essenciais ao funcionamento do Estado. Próximo. Outra premissa é que a administração tributária e os auditores fiscais são essenciais ao funcionamento do Estado, isso conforme o mandamento constitucional. Tem a mesma importância das demais instituições e autoridades típicas e exclusivas de Estado por compor em seu conjunto o núcleo estratégico. No Estado democrático de direito, a sociedade deve ter a garantia de que as leis tributárias sejam cumpridas por todos, independentemente de posição social, de poder de influência ou ingerência sobre os órgãos de Estado, evitando, evidentemente, uma inversão da questão de que o Estado agora, o contribuinte, tenha certa ingerência em órgãos de Estado e que uma lei orgânica venha impedir que essas questões ocorram. Os auditores fiscais exercem funções essenciais ao funcionamento do Estado, conforme prescreve a própria Constituição, conforme já dissemos, inciso 18 e 22 do artigo 37. Garantias e prerrogativas, direitos e deveres. Isso é o que deve conter a nossa lei orgânica de fisco. A LOF deve outorgar à administração tributária e aos auditores fiscais
prerrogativas, garantias, direitos, deveres e responsabilidades semelhantes aos outorgados às demais autoridades essenciais ao funcionamento de Estado, conforme já foi dito pelo Dr. Luiz Alberto e pelo Dr. Marcos Leôncio. Fundamento de validade. Não estamos tratando de uma lei orgânica de fisco sem previsão constitucional. Na verdade, a Constituição não prevê uma lei complementar, mas prevê, nos termos da lei, a precedência dos órgãos da administração tributária, a questão do custeio, da não vinculação de recursos, e a essencialidade das carreiras e do próprio órgão ao seu funcionamento. Vejamos, então, na verdade, existe um fundamento de validade. Tá? Não estamos tratando apenas de uma lei prevista apenas numa lei ordinária, ou seja, de uma lei ordinária, porque a previsão em lei já está no próprio texto constitucional. Mas o que é que nós estamos tratando? Desta lei que ao instituir, ou seja, desse artigo desta lei, que ao criar a Receita Federal do Brasil, ao criar uma nova administração tributária, já previu, não como queríamos, uma lei orgânica do fisco, uma lei orgânica dos cargos, da carreira da fiscalização federal, mas uma previsão, estamos tratando de uma previsão, pode passar o próximo, por favor, de uma previsão de uma lei orgânica de auditorias federais que disponha sobre direitos, deveres, garantias, prerrogativas de servidores integrantes das carreiras de que trata a 10.593. Ou seja, essas carreiras de que trata a Lei 10.593, na verdade, eram 3 carreiras. Tá? A Lei 10.593 tratou de 3 carreiras, que eram, na verdade, a carreira de auditor fiscal da Previdência Social, a carreira de auditoria da Receita Federal e auditoria fiscal do trabalho. Na verdade, assim, são as 3 carreiras da 10.593. E, na verdade, com a criação da Receita Federal do Brasil, 2 carreiras apenas. A carreira de auditoria da Receita Federal do Brasil, e a carreira de auditoria fiscal do trabalho. Mas, lei orgânica das auditorias federais, o que é isso? O que são essas auditorias federais? Basicamente, todos os órgãos da administração pública têm suas próprias auditorias. O que são essas auditorias federais? Então, seria uma lei orgânica das carreiras do fisco? Seria uma lei de organização da administração tributária e suas carreiras? Esta foi a primeira discussão que se iniciou. E tivemos a seguinte preocupação. Vejam, se é uma lei orgânica das auditorias federais para tratar das carreiras de que trata a Lei 10.593, seria basicamente uma lei de carreiras. Mas lei orgânica, como já bem disse o Dr. Luiz Alberto, a lei orgânica deveria também tratar da estrutura da organização. E assim, pensando no que esta lei deveria partir da própria Receita Federal do Brasil, do próprio Ministério da Fazenda, então, evidentemente, que a Receita Federal não perderia a oportunidade de tratar a organização da própria Secretaria. E assim começaram as discussões. Discussão sobre a LOF na Receita Federal do Brasil. No primeiro momento, no ProPessoas, no período de 2007 a 2008, que se discutiam lá. Todas as sugestões das entidades que compunham, a carreira de fisco, não, das entidades que compunham os servidores, a representação dos servidores em exercício na Receita Federal do Brasil. Naquele momento, a Anfip teve a preocupação de levar como sugestão para a discussão as competências da Receita Federal do Brasil, que outrora, diversas outras, que outrora estavam em portaria, até que dificultavam até certo ponto, atuações da Receita. Levamos as nossas preocupações sobre as prerrogativas, ou seja, as competências específicas da fiscalização federal.